Tem teatro no canto do bode e agora também no pagode. Que somente os dementes, os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços. E agora parece que o jogo virou, né? Eu agora farei umas perguntas para a Heloísa. E vamos lá, vamos começar esse papo. Elo, fala para mim como que o teatro entrou na sua vida. Então, o teatro, na verdade, entrou na minha vida muito nova, né? Eu falo que eu conheci o teatro com 4 anos, que foi a primeira peça que eu fiz, inclusive na Usina Santa Rosa, né? Tinha uma escolinha ali na colônia, que nós morávamos em uma colônia, né? E tinha uma escolinha. E foi montada uma peça, a Dona Baratinha, tal, foi daí. Só que até então eu não tinha o convívio com o teatro, né? Eu iniciei o ensino fundamental. Uma das pessoas que me incentivou também na arte, que infelizmente já partiu, foi a professora Aide, né? Que era professora de LPT na época. Que ela fazia diversas peças e ela sempre me chamava, e aquilo foi crescendo, crescendo e virando paixão, assim, né? E logo depois o Davi Lima ele fez um projeto cineasta na escola que era mais voltado para o cinema, né? Era um curta-metragem, que foi feito um festival, tudo, acabei sendo premiada, então aí ele acabou chamando eu para o Grupo Teorema, que você também fez parte, então assim. E desde ali então nunca mais parei de fazer. Eu fui pro conservatório, fiquei muitos anos no conservatório. Fui para a Companhia de Opinião, que também é sob a direção do Davi. Eu acho que, assim, considero na escola, né? Essa paixão veio de dentro da escola, o que acontece com a maioria dos artistas, né? Sim, verdade, né, gente? Essa referência, essa base, né? Através da escola. Então, muitas pessoas começam dessa maneira, né? Então, vamos falar por partes, então, né? Eu tenho algumas referências suas, vendo você do palco, e uma forma que você atua sempre com muita presença, com muita força. Acho que você tem uma força cênica muito importante. Então eu queria saber como foi esse seu processo, essas companhias que você passou, como que foi esse aprimoramento para você na sua atuação, se você também tem algum tipo de preparo nas suas construções de personagens. Mas eu queria então que você falasse então os seus momentos que você esteve primeiramente no Teorema, né? Como foi para você, o que você fez no Teorema, quais espetáculos que você participou? Assim, o Teorema, a gente fez peças curtas para a escola, né? Um dos primeiros foi que eu fiz um palhaço, né? E que eu gostava muito, que eu achava muito divertido. Mas essa preparação, assim, vinha mais do estudo do texto, né? E logo a gente foi para o Sacrafonia, que daí já foi, como eu posso dizer, um estudo maior, né? Porque era um espetáculo maior, que demandava mais estudo. Eu acredito que eu não tenho, assim, um ritual para isso, mas é através do estudo. Porque as pessoas acham que o ator não estuda, mas ele estuda bastante. E o Sacrafonia foi importante, assim, que eu acho que foi o que alavancou, né? E o processo que mais foi complicado para mim de estudo foi o Primavera Sem Fim. Eu acho que por conta do que relatava, do que se tratava, né? E também o cuidado do que a gente estava mexendo, do que a gente estava falando, porque a gente tinha que ter um cuidado maior, foi mais sofrido.
E eu acho isso importante para o artista também, você conhecer o texto, você sentir o texto, que eu acho que é o que vai fazer você em cena, né? Igual você falou da força, tudo. O que vai fazer você em cena é você realmente sentir o papel, né? Tentar pelo menos se colocar no personagem, sentir o que ele quer passar, e isso é importante demais, assim. Exatamente, né? É aquele momento da catarse, né? De você estar imerso naquele seu personagem, né? Naquela temática, para trazer isso talvez de certa forma, né, para o público, apesar que a gente não tem tanto esse domínio, né? Porque para cada plateia chega de uma forma, né? O que você está dizendo. E dentro da sua trajetória, né? Se a gente for pensar dessa forma cronológica, você, no Teorema, me corrige se eu estiver errado, né? Você já dentro do Teorema, nesse mesmo período, você entra para o conservatório, Sim, é isso? Isso. Eu entrei no conservatório, acho que em 2016. Eu já estava no Teorema, né? E conciliar isso foi assim... Foi complicado, mas ao mesmo tempo gostoso, porque você tem... Eu tinha um convívio com teatro diário, né? Eu fazia teatro todo dia praticamente, que na época era muito longe, eu já não consigo mais fazer isso. Mas conciliar era complicado, muito complicado, até porque o conservatório ele faz a mostra todo ano, né? Do que é o estudo do aluno do ano inteiro, faz a peça e apresenta. E ao mesmo tempo eu estava com o Teorema aqui, personagem totalmente diferente, distinto. E uma coisa que eu acho muito importante sim, é o distanciamento, né? A gente saber distanciar o personagem da gente, porque muitas vezes no teatro você vai se deparar com um personagem que tem muito de você, mas você tem que saber que não é você, não é... É o personagem, o sofrimento do personagem é do personagem, não é o seu. E no Despertar, né, no Primavera Sem Fim, eu sofri por conta disso, assim, de distanciamento de personagem, mas o conciliar o conservatório com o Teorema foi importante, mas foi difícil. Mas ao mesmo tempo eu acredito que gera, né, essa experiência, né, essa bagagem, então essa vida intensa, né, de atividades, ensaios e aulas, eu acho que constrói cada vez mais um profissional muito mais gabaritado, né, vivenciado, com muitas vertentes diferentes, né? E para você, quando você estava já, né, dentro do conservatório, você realizando as aulas que tinham lá, como foi para você essa parte, digamos assim, pedagógica, pensando você cada vez mais essa atriz voltada já para um caminho profissional? Como foi para você esse momento como aluna lá? Então, o conservatório foi uma parte da minha vida muito importante, né? Porque a bagagem que a gente tem lá é muito grande, né? Porque é uma escola bem completa, uma escola que oferece para você a interpretação, a parte de corpo, de voz, tudo. Eu acho que assim, o conservatório me deu um respaldo muito legal, né? Tanto que eu fiz o juvenil, né? 3 anos de juvenil e voltei para fazer o adulto no conservatório. O juvenil ele já é mais voltado para o teatro infantil, são peças que são trabalhadas, são coisas mais leves. Agora já o teatro adulto, você dá uma balançada, você pensa em desistir várias vezes. Eu pensei em desistir várias vezes do curso, porque assim, demanda tempo, estudo, muito esforço, né? E tem horas que você olha e fala assim, é o que eu realmente quero, porque é uma coisa árdua, né? Você levanta cedo, chega tarde, muitas vezes você vai precisar estar lá de sábado, de domingo. Hoje em dia eu não sei mais como tá, mas na minha época era assim. Mas o conservatório me deu um respaldo assim muito importante na minha carreira, de força mesmo, eu acredito, porque dentro da instituição você tem que ser muito forte também, porque muitas vezes você vai se deparar com coisas
difíceis, né, de você levar talvez um estudo que você não, assim, não se interessa tanto, mas você tem que seguir ali, né? Porque teatro é isso, eu acredito nisso, pelo menos, né? Tem coisas que você vai gostar de fazer e tem coisas que você não gosta tanto. Mas ali, como é estudo, você tem que fazer, não tem pra onde seguir. Mas eu acho que o conservatório me deu um respaldo muito legal, muito importante. Basicamente é como se fosse uma faculdade, né? É uma faculdade. De artes cênicas, né? É muito intensa. Sim. Essa formação. Lá você se forma, né, no curso adulto, você terminou o curso, você participou da companhia também lá? Sim, eu participei da companhia profissional do conservatório, acho que fiquei 2 anos na companhia, não me recordo muito bem. Não cheguei a concluir o curso, né, devido ao problema de saúde que eu tive na pandemia, a depressão que me fez encerrar, por conta que foi videoaula, né, eu já não... Todo mundo muito cansado de vídeo, de internet, porque era só aquilo que a gente tinha, né, e de certa forma isso me adoeceu, a pandemia me adoeceu e infelizmente eu não consegui concluir, assim, faltava 1 ano. Mas é isso, conservatório foi um respaldo. E aí, você, seguindo um pouco mais pra frente, você depois esteve, né, na companhia de opinião, né, que eu acho que também já foi uma outra vertente de trabalho, eu creio que outras pesquisas também. Como que foi para você esse momento na companhia de opinião? Como foi o processo para você como atriz e como construção do espetáculo? Olha, companhia, eu tava falando há pouco tempo, eu entrei assim do nada, porque o Davi, assim. diretor, ele é assim, né? Acontece. Entrei, tendo que decorar texto, me assustou no começo, porque era uma coisa que eu nunca tinha tido contato. Eu entrei com pessoas assim, maravilhosas, que o que me assustou um pouco também, porque, né, eram pessoas tão gigantes em cena, assim, e passaram muitas pessoas. Mas quando eu entrei na companhia, quando eu comecei a estudar o texto, entender um pouco melhor do que se tratava, do que queríamos passar, né? Acho que foi um presente, assim, a companhia de opinião foi um presente, porque além de enriquecer o meu profissional, eu como artista, me enriqueceu em vida também, porque daí surgiram pessoas que eu carrego na vida até hoje, né? Mas foi difícil, assim, muitos ensaios que a gente chorava bastante, porque eram coisas delicadas de se tratar, que machucavam, só que a companhia, a Dandaras, né, ela estava no período da pandemia, quando a gente estava fazendo o espetáculo, assim. E logo quando começou a poder se reunir um pouco de novo, lógico que com máscara, que dificultava muito porque era muito trabalho de corpo, de voz, tudo, né? E a gente tinha que trabalhar com o externo também, não só com o interno, né? Muitas vezes a gente tratava de algo específico ali, mas o externo também estava acontecendo coisas que refletiam ali, né? Então teve vezes da gente travar, assim, de chorar, porque sabia que no mundo fora estava acontecendo coisas que era o que a gente estava querendo passar. Então, de certa forma, a gente passou muita coisa assim na pele. Foi um grande presente. Foi sofrido, mas de uma forma, de uma evolução muito grande, né? Dandaras é forte, mas é poético, é bonito, é sincero, é algo que eu acho que do coração. A opinião é um lugar onde a gente encontrou para ter voz, sabe? Eu como mulher, ali eu encontrei um lugar para ter voz, para falar sem medo o que realmente eu sinto, o que realmente eu sou,
E a arte abraça a opinião, porque eu acho que a opinião é incrível, assim. Foi muito intenso. Foi. E eu infelizmente não pude assistir o espetáculo Dandaras pessoalmente, né? Pude ver uma das performances que vocês fizeram pela internet, né? Mas já nesse momento já deu para sentir a força que a peça Dandaras tinha, dessa figura da mulher, enfim, de tocar em lugares muito, muito importantes. Então, enfim, é cura também, né? É cura para quem está atuando também. No Dandaras eu tinha uma cena que era da cura, que era o que eu fazia. Essa cena, assim, ela me curava real, né? Era uma coisa que pra mim, até hoje, é muito presente, eu falo, porque eu tinha voz, eu tinha sentimento, e parecia que ali, na cena, é uma coisa muito louca. Eu realmente estava sendo curada, né? E eu acho importante essa palavra para opinião, cura, porque foi o que me ajudou a me curar também. Sim. E nesse aspecto de cura, de transformação, queria te perguntar agora, para a gente caminhar aí para o nosso final, o que você diz também para artistas que estão na caminhada, que querem se profissionalizar, para que você passasse uma mensagem aí para continuar e acreditar nesse processo como artistas. Eu acredito que a primeira coisa que um artista que começa tem que ter, além de tudo, é pé no chão, né? É pé no chão, persistência, às vezes largar o medo também do lado, porque o medo é o que retrai muito, né? Saber que vai ser difícil, porque não é fácil você viver da arte, não é fácil, não tem como. Hoje eu tenho que ter outros meios para conseguir fazer o que eu gosto. Não deveria ser assim, né? Não deveria, mas infelizmente é. Então tem que ter força, persistência, largar o medo. E uma coisa, não ter preguiça de estudo, porque é uma coisa que não vai ter fim. O artista que chega e fala: eu não vou mais estudar porque eu já sei de tudo, abaixa o ego, porque não é assim. Não tem vai como. Falhar. Você vai andar, caminhar e não vai parar o estudo, né? São coisas novas. Então é isso, eu acho. Muito bem. Eu quero te agradecer por esse bate-papo, foi muito bom ter conhecido da sua trajetória um pouquinho mais de perto e que você continue aí trilhando, atuando e brilhando por onde você passar. Podem vencer os dragões aliados aos caminhões e aos supermercados.